Já dizia o ditado: dê poder para o homem e verás quem ele é de verdade. Existia um rei antigamente chamado Nabucodonosor. É isso mesmo, Nabucodonosor. Esse nome esquisito mesmo, que eu não sei nem se é nome ou se é xingamento. Mas enfim, ele era um rei prepotente, um rei orgulhoso, vaidoso. Um rei que se achava maior que todos os outros e de fato a nação dele era a mais poderosa da época. E ele resolveu então ali fazer uma estátua de ouro, onde todos daquela nação que ele governava teriam que se prostrar de joelhos e adorá-lo. Toda vez que tocasse uma música, todos ali teriam que se ajoelhar e adorar aquela estátua, reconhecendo que somente ele era o poderoso, que somente ele era capaz de governar e que ele era o cara mais poderoso de todos os tempos. Pois bem, como mandava, né? Como ele havia mandado, aliás, ali todos os dias tocava, né, os instrumentos. No primeiro dia ele começou a tocar instrumentos, tocou aquela musiquinha, não imagino qual seja. Na hora que tocou, todos se ajoelharam. Só que 3 jovens que trabalhavam para ele não se ajoelharam. Os 3 jovens ficaram de pé. Que coisa estranha. E aí, um cagueta, um fofoqueiro, lazarento, sem vergonha, sempre existe esses, né? Ele não se contendo, já viu que os 3 não haviam se ajoelhado, se prostrado perante a estátua, já foram logo dedar, né? Como dizem os baianos aí. Já foram logo dedurar. Foram lá, chegou no rei, o cara saiu correndo, chegou no rei. Licença, seu rei. Opa, o que você quer, rapaz? Não tá na hora de você estar lá ajoelhado? Vai lá me adorar lá, vai prostrar perante a minha imagem. Ele falou, não, licença, o assunto é do seu interesse. Não, tudo bem, pois não, pode dizer. Ele falou, então, assim, ó, longe de mim querer fazer intriga, longe de mim querer fazer fofoquinha, né? Eu não sou desses, eu jamais, só quero o bem das pessoas, né? Eu sou um cara muito legal com todo mundo, né? Mas eu gosto de justiça. E eu gostaria de falar pro senhor que tem 3... não sou de fazer fofoca, tá? Mas tem 3 jovens que trabalham pro senhor, que eles não se colocaram de joelho perante a estátua. E aí, o que o senhor vai fazer? O rei já olhou para um lado, olhou para o outro, falando, isso só pode ser mentira. Chama esses 3 aqui então que eu quero conversar com eles. Mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, era o nome dos jovens. Quando eles chegaram, pediram licença ao rei. O rei então perguntou, já foi direto, já bravo. É verdade que vocês não se ajoelharam, não se prostraram de joelhos perante a minha estátua, a estátua que eu fiz, reconhecendo que eu sou poderoso, que eu sou tudo aqui para vocês, que eu sou o que governo, eu sou o que tenho mais poder? Os jovens olharam um para o outro. É verdade, rei, nós não nos ajoelhamos. Ele falou assim, eu não acredito não. Mas é o seguinte, como eu sou um rei bondoso, eu vou dar uma segunda chance para vocês. Eu vou mandar tocar novamente a música. E quando esse som for tocado, eu gostaria de ver vocês ajoelhados. Mas é o seguinte, se vocês não se ajoelharem, não se prostrarem de joelho, existe uma fornalha ardente, uma fornalha de fogo, onde vocês serão jogados nela, sem piedade, sem crueldade, sem direito a perdão. E aí, o que vocês vão fazer? Nessa hora, os jovens olharam para o outro, coçaram a cabeça. Falaram assim, rei, o negócio é o seguinte, a gente adora um Deus de verdade, ao Deus poderoso, a gente não adora um prato de comida. A gente não adora um rei que pode morrer, um rei tirano. A gente adora o Deus Todo-Poderoso. Então é o seguinte, se Deus ele quiser nos livrar, ele vai nos livrar, sim, porque ele tem poder para isso. Mas se ele não quiser nos livrar, nós iremos morrer. Mas confiando nesse Deus Todo-Poderoso ainda assim. Ah, menino, pra quê? Pra quê? Esse homem ficou bravo, começou a espumar, ficou vermelho. Já mandou pegar os 3, jogar na fornalha ardente e falou assim, ó, vocês vão jogar lá, mas é o seguinte, vocês vão aquecer 7 vezes mais essa fornalha. Eu quero ver se esse Deus deles é poderoso mesmo, porque nem esse Deus vai ser capaz de impedir. Tudo bem. Os soldados pegaram esses 3, foram até lá. Nesse momento todos já ficaram admirados, as pessoas ficavam agora, quem sabe, perplexas, tentando saber ou prever o que aconteceria com eles. O rei já sentou numa cadeira longe no seu trono, onde ele tinha visão para a fornalha e ficou esperando a bagaceira acontecer. Daqui a pouco, os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, eles levaram, os 3 entraram, e os soldados que os levaram morreram com a quentura, conforme com quão quente era aquela fornalha. Os próprios soldados que levaram os 3 morreram
E os 3 entraram. O rei nesse momento ficou olhando, ele ficou pasmo. Ele ficou olhando, levantou. Não é mentira. Oxi, ué, rapaz. Cutucou outras. Ué, oxi. Não sei se eu tô ficando doido, se eu tô ficando velho, mas eu mandei 3. Agora tem 4 lá dentro. Você tá vendo também? Não, tô vendo. Tem 4 mesmo. Oxi, mas rapaz, como é que tem 4? Ué, estão passeando lá dentro, estão passeando, dando rolê, estão de rolezinho lá dentro da fornalha. Mas não será possível, cara, não é que esse Deus deles é poderoso mesmo? O rei já levantou correndo, saiu, chegou não tão próximo à fornalha, né, senão ele seria morto, mas ele chegou na distância proporcional que daria para os 3 escutarem a voz dele, e ele gritou: Sadraque, Mesaque, Abidnego, venham para cá, pois o Deus de vocês é o Deus vivo, o Deus de vocês é o Deus eterno. Os 3 saíram contentes, e nem um fio de cabelo havia sido queimado. Nada deles havia sido queimado, e nem cheiro de fumaça, da fornalha estava na roupa deles. A partir daquele momento ele conclamou a todos ali, que ali estavam adorando a sua estátua. E ele disse, com os 3 do seu lado, disse assim: a partir de hoje, todos desse reino irão adorar ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, pois nenhum Deus existe capaz de salvar e de livrar como este. Nenhum Deus é capaz de livrar como este. Todos a partir de hoje adoraremos, inclusive eu, adoraremos a esse Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E agora irei prosperar a vida dos 3. Olha que maravilha. Nesse momento eu começo a me perguntar, onde estão os Sadraques, Mesaques e Abidnegos dessa geração? Onde estão os jovens dessa geração que muitas vezes com seu testemunho falam mais do que com palavras? Onde estão? Jovens que se ponham na contramão do mundo, jovens que se põem ao lado contrário dos pecados, ao lado contrário da sociedade, essa sociedade que vai para um ritmo frenético, para a perdição, jovens que se coloquem em oposição. Onde estão esses jovens? Onde estão Sadraques, Mesaques e Abidnegos dessa geração? Eu te desafio, assim como eu me desafio todos os dias a ser um desses jovens. Eu preciso ser diferença, eu preciso fazer diferença, eu preciso ser diferente, eu preciso mostrar a Jesus. Quantas pessoas será que olham para mim e falam assim: nossa, mas que coisa, verdadeiramente esse Deus que o Jean serve, que sou eu, esse Deus que o Jean serve é o Deus Todo-Poderoso. A partir de hoje eu também vou servir esse Deus, porque eu vejo na vida do Jean que esse Deus é o Deus que vale a pena servir. Quantas pessoas falam isso da minha vida? Pois é. Que você, ao ver esse vídeo, você possa orar ao finalizar ele. Possa falar com Deus e pedir para que Deus te ajude, para que você possa ser exemplo nesse mundo que está cada vez mais caótico e que não tem mais esperança. Que Deus seja contigo e tenha certeza que o Deus Todo-Poderoso que esteve com Sadraque, Mesaque e Abidnego, Ele estará contigo se você for fiel a Ele acima de tudo. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Foi o que Jesus disse, foi o que Deus disse. Se você tiver que morrer, morra, mas morra crendo em Jesus. Morra por Jesus, porque para viver por Ele existem muitos, para morrer por Ele é que existem tão poucos. Que Deus seja louvado e que Ele te abençoe. Amém?